SCP-093-T1 Teste de contenção. Testes com SCP-093 em certas condições baseadas nos procedimentos atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade destes procedimentos, iniciando com alterações no tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície espelhada, moldura de bronze, espelho com qualidade de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste, por si só, tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão. SCP-093 adota a posição vertical e começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo volta em U e rolando na outra direção, formando uma trajetória oval contínua até que um espelho seja colocado próximo ao objeto, momento no qual SCP-093 rola na direção do espelho e deita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante seu deslocamento na superfície. 2 espelhos, frente a frente nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação, e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho ao qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 acompanha o movimento do espelho, ganhando velocidade até que um máximo de seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando SCP-093 e o colocando em um espelho. Esse teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando SCP-093 e o colocando contra um espelho, na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecidos que SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte. Testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo Dr. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolos do teste. Indivíduos testando SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capaz de conter 3 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas. Indivíduos testando SCP-093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo uma fonte de luz equipável no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. 4 garrafas de água com 0,5 litros, 4 refeições prontas de qualquer tipo, além de 2 barras de cereais simples. Gotas de chocolate são permitidas. Uma pistola comum Beretta de 9mm com 24 munições carregada. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada, após ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado desta condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. Um indivíduo não deve ser informado sobre este item, devendo encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo com uma câmera instalada sobre sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquira uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de SCP-093 devem ser registradas.
bem como o histórico do indivíduo e os motivos de sua prisão para identificar como o SCP-093 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser lidos na ordem. Agente M. Registro número 93-T7. Teste do espelho 5. Cor: vermelho. SCP-093 foi distribuído entre os funcionários até que uma nova cor fosse gerada pelo contato. O técnico de serviço foi capaz de fazer com que SCP-093 adotasse coloração e brilho fortemente vermelhos, muito mais forte do que as cores normais do objeto. Concordou em colaborar no teste com SCP-093. A pedido do Dr. foi fornecido ao técnico para uso neste teste. Quando aplicado ao espelho, SCP-093 gera um ambiente desconhecido. Nenhuma tintura está presente no local de destino, que é composto por pedras vermelhas. O técnico entra no espelho e a gravação de vídeo começa. A imagem pisca e o técnico doravante denominado indivíduo está observando um grande pilar cilíndrico girando em torno de si mesmo. O objeto possui altura indeterminada e parece ter 1,8 metros de largura. Buracos encontram-se espalhados pelo objeto em intervalos aparentemente aleatórios. Ocasionalmente, um feixe de luz branca é emitido de um destes buracos. Ao virar a câmera, percebe-se que os feixes se conectam a um grande número de objetos similares a SCP-093, que fazem parte das paredes da câmara. A câmara demonstra também possuir formato cilíndrico, coberta com intocáveis cópias de SCP-093. O indivíduo se vira para um ponto de entrada e descobre se tratar de uma porção da parede onde falta uma cópia de SCP-093, presumidamente aquele portado pelo indivíduo. Também faltam cópias de SCP-093 em outras seções da parede, levando à especulação de que talvez seja uma espécie de matriz central. Ao examinar o local, o indivíduo encontra uma escada no piso e desce por ela a pedido do controle. A escada termina em uma câmara ampla e limpa, cheia de equipamentos de computador que parecem antiquados perto dos anteriormente encontrados. Grandes computadores funcionando com bobinas giram e clicam em vários lugares. Uma lâmpada de significado desconhecido se acende por 10 segundos e se apaga. Um grande monitor de CRT mostra palavras em 8 cores em intervalos de cerca de 5 segundos cada. Ao observar, é possível ver as palavras puro, impuro, puro, puro, perdido, impuro, piscando na tela. Seguindo pela câmera, observa-se que esta termina em uma grande janela de vidro como um outro deck de observação. Este anexo se encontra sobre outra série de tubos como visto anteriormente, mas em menor quantidade e cheios de um líquido azul. O que parece ser uma corrente elétrica passa por cima de diversos tubos de intervalos erráticos. À primeira vista, pelo menos 5 tubos encontravam-se vazios e quebrados. Na janela de observação, há um teclado sobre um pedestal aguardando que um comando seja inserido. As opções na tela são condição dos tubos, que requer um número, relatórios, situação X549, registro de evacuação, besteira, relatório do agente e procedimentos de incêndio da instalação. Vídeo e todas as seleções que geraram uma resposta em contexto foram transcritos pelo indivíduo e verificadas por um membro do controle que passou pelo portal para recuperá-las. Este processo levou cerca de 2 horas e a gravação de vídeo foi deletada para condensar este relatório. Os documentos gravados encontram-se arquivados como O controle perdeu contato com o indivíduo após cerca de 30 minutos após a saída do técnico enviado pelo controle. Foi solicitado que o indivíduo permanecesse no local e observasse as máquinas e a sala de contenção, fazendo anotações para o relatório. O espelho com o portal de SCP-093 voltou a adquirir uma superfície refletiva prematuramente, e todo o contato de vídeo com o indivíduo foi perdido. O controle foi incapaz de estabelecer contato, já que SCP-093 se encontrava além do espelho. Foi registrado um lapso de tempo de 1 minuto e 48 segundos antes que o portal se restabelecesse sozinho e que o indivíduo retornasse por ele. O indivíduo apareceu estar em boas condições apesar da perda de tempo, mas comunicou-se pouco. Durante o interrogatório posterior, o indivíduo teve convulsões e a equipe médica foi chamada. Enquanto era detido, o indivíduo demonstrou força aprimorada e utilizou para atirar em um dos funcionários, assassinando-o. Os guardas atiraram e atingiram o coração e o peito do indivíduo com disparos de pistola.
mas o indivíduo não tombou. Todos os funcionários deixaram a câmara e um segundo disparo foi feito pelo indivíduo, que errou. Um time mais bem equipado entrou na câmara de interrogatório e utilizou armas automáticas para executar o indivíduo. Relatos confirmam que o indivíduo não sangrou ao ser atingido, vazando ao invés disso uma substância verde-marrom que parecia ser uma mistura da solução observada em alguns dos tubos de contenção e do material recuperado no teste 3. Todos os testes posteriores envolvendo SCP-093 foram cancelados até que a análise dos materiais recuperados seja concluída. Um dispositivo de gravação de áudio secundário foi encontrado ativado no kit portátil do indivíduo após o final da transmissão de vídeo e seu conteúdo foi arquivado juntamente com os outros materiais recuperados. Todos os materiais recuperados durante os testes com SCP-093 são confidenciais de nível 4. Sua liberação deve ser aprovada por pelo menos 2 funcionários de nível 4.